Fala galera, saudações vascaínas. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Curitiba 1, Vasco da Gama também 1. Jogo que terminou agora há pouco aqui na cidade de Curitiba, no estádio do Couto Pereira. Estou aqui em Curitiba, né? Peguei um hotel que é praticamente do lado aqui do estádio Couto Pereira, então saí do estádio e vim aqui pro hotel gravar esse pós-jogo, né? Comentar sobre essa partida, falar sobre esse jogo de hoje. E bom, cara, tem que ter muita paciência para comentar o jogo do Vasco. Tem que ter muita paciência para falar sobre esse time. Tem que ter muita paciência para não perder a cabeça, né? E não falar aqui um monte de coisa que talvez amanhã eu me arrependa de ter falado. Então eu vou tentar manter um nível aqui, manter um padrão, para não, enfim, não sair das quatro linhas aqui nos meus comentários. Mas hoje foi um jogo assim irritante, de tirar do sério. Cara, um jogo hoje pra irritar qualquer vascaíno. Parecia hoje que a gente estava assistindo uma partida do Vasco do ano passado, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, cara, parecia que eu tava mais uma vez assistindo o Vasco de 2022 jogar mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Era a cara daquele time, a mesma coisa daquele time. Fraco, sem padrão de jogo, sem conseguir criar absolutamente nada, sem conseguir ficar com a bola. O Vasco, quando tá com a bola no pé, é um horror. É um horror. O time não consegue fazer absolutamente nada com a bola no pé. Nada. Cara, hoje... Não só hoje, né? O jogo contra o Bahia também parecia um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, muito fraco, né? A atuação do Vasco hoje. Muito fraca. Decepcionante, para dizer o mínimo. E para não externar aqui com palavras talvez mais fortes, né? O que eu tô sentindo nesse momento, porque o sentimento é realmente de indignação, né? Com a atuação do Vasco hoje. Vou tentar aqui contextualizar na minha visão, tá? Acho que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Deve ter vascaíno que tá satisfeito com o empate. Acho que empatou com o Curitiba fora de casa é um bom resultado. Cada um tem o direito de achar o que quiser. Eu não acho. Eu acho que hoje o Vasco deixou de ganhar 2 pontos. Porque, na minha visão, o Vasco hoje enfrentou a equipe mais fraca do Campeonato Brasileiro. Se não for a mais fraca, é uma das mais fracas do Campeonato Brasileiro. E falo isso aqui, cara, com todo o respeito do mundo à instituição Curitiba Futebol Clube, que, cara, é uma instituição gigantesca aqui no sul do país. É uma instituição que tem um título brasileiro, né? Campeão brasileiro dentro do Maracanã. Então, assim, é um clube que tem a sua importância no cenário do futebol nacional. Não vou jamais aqui desrespeitar o Curitiba, nem sua torcida, até porque hoje a torcida do Curitiba recebeu aqui, cara, de uma forma exemplar a torcida do Vasco, uma recepção, muito maneira, muito bacana mesmo. A galera confraternizando junto, bebendo cerveja junto, assim, um clima muito bacana aqui no estádio Couto Pereira. Então, jamais vou aqui, com as minhas palavras, menosprezar a equipe do Curitiba ou o Clube Curitiba, que é um clube campeão brasileiro e que tem uma história centenária. Mas hoje, eu acho que até os próprios torcedores do Curitiba devem concordar comigo que o Curitiba tem um elenco fraquíssimo. Tem um elenco hoje que briga contra o rebaixamento. E, na minha visão, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E o Vasco não conseguiu vencer uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu criar absolutamente nada contra o Curitiba, assim como não conseguiu também criar absolutamente nada contra o Bahia. Então aqui, talvez eu esteja de cabeça quente, e de cabeça quente a gente acaba, as coisas tomam uma proporção maior. Mas na minha visão, um time que não consegue ganhar do Bahia, um time que não consegue ganhar do Curitiba, é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Um time que não ganha do Bahia e não ganha do Curitiba, do Campeonato Brasileiro hoje, do nível forte, do jeito que é um time que vai brigar contra o rebaixamento e vai passar sufoco. Essa é a visão que o Vasco passa hoje. E o Barbieri, eu nem tenho assim... Cara, eu sei que o torcedor tá chateado, tá pé da vida com o Barbieri, com a postura do Vasco, mas eu sinceramente não acho que o Barbieri seja o maior culpado, não, cara. Eu acho que o Barbieri coloca em campo ali o que ele tem de melhor. Cara, o que o Barbieri poderia fazer de diferente nesse time do Vasco, cara? Que peça poderia entrar ali de diferente nesse time do Vasco? Eu acho que o time do Vasco hoje é um time muito mal montado.
É um time que gastou 100 milhões de reais, 110 milhões de reais e não conseguiu montar um time, um elenco minimamente equilibrado. Eu acho que o trabalho do Paulo Brax à frente do futebol do Vasco da Gama é muito fraco. Isso eu já venho falando há muito tempo, não é oportunismo de agora, porque eu tô pé da vida que o Vasco perdeu, não. Eu já venho falando há muito tempo. É um elenco desequilibrado, assim, em peças. É um elenco que não tem peças de reposição. Se o Pedro Raul tá mal no jogo, entra quem? Não tem que entrar. Vai entrar o Juan Cruz, refúgio do Santos, jogador que não era nem utilizado no Santos. Essa é a solução. Se o meio campo tá mal, vai entrar quem? O Carabarral, refúgio do Santos. É esse que vai resolver o problema do Vasco? Não é. Então, assim, sinceramente, eu acho que o trabalho até agora do Paulo Brax deixa muito a desejar, é muito aquém do que o próprio disse, né, quando o Vasco sobe para a primeira divisão, que ele diz ali que o Vasco vai viver uma nova era. O próprio Abel Braga fala que o Vascaíno não vai mais sofrer. O que a gente tem visto é algo assim completamente diferente, né, que vai ao contrário dessa linha. Então, sinceramente, eu acho que hoje, se a gente tem que criticar alguém, é mais o trabalho da diretoria de futebol do que o trabalho do Maurício Barbieri. Isso não quer dizer que eu esteja satisfeito, tá, com o trabalho do Maurício Barbieri, mas, assim, se a gente for pegar os números frios, ele consegue pelo menos pontuar. Ele tá pontuando. Pontuou hoje fora de casa contra o Curitiba, conseguiu pontuar fora de casa, entre aspas, contra o Fluminense, conseguiu pontuar contra o Palmeiras, ganhou do Atlético Mineiro, perdeu pro Bahia, que é um jogo aí, sinceramente, não tem explicação. Quem assistiu Bahia e Santos, né? É um jogo que aconteceu ontem ou anteontem. Cara, o Bahia é completamente dominado pelo Santos, que é uma equipe também hoje que é candidata ao rebaixamento. E o Vasco contra o Bahia não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, assim, eu acho que é um início de campeonato até o momento muito preocupante do Vasco. O Vasco que começou bem nas primeiras rodadas, né? Vencendo o Atlético fora e empatando em casa com o Palmeiras. Mas eu acho que nas últimas rodadas as atuações do Vasco têm deixado muito a desejar. Hoje eu acho que o Vasco foi muito mal jogando contra uma das equipes mais fracas do campeonato e talvez a equipe mais fraca do Campeonato Brasileiro, que seja o Curitiba. O Curitiba vai perder muito ponto aqui no Couto Pereira, mesmo com a sua torcida, que é uma torcida que apoia, que lota estádio. Hoje tinha aqui mais de 20 mil pessoas para acompanhar o Curitiba, mas é uma equipe muito frágil. O Curitiba só não venceu o Vasco hoje exatamente por isso, por ser uma equipe muito frágil, por ser uma equipe que não consegue trocar 2 passes, por ser uma equipe que quando tem a bola também não sabe o que fazer. Teve várias oportunidades de vencer o jogo, de matar o jogo e não conseguiu. Enfim, então acho que é preocupante e acho que até o momento a diretoria de futebol está devendo nas promessas e nesse time competitivo que até o momento, enfim, complicado, né? Complicado. A gente espera aí que na janela do meio do ano eles possam aí consertar essa rota, né? Porque é até desesperador, cara, você olhar pro banco de reserva do Vasco. O Vasco não tem opção para mudar o jogo. E aí muita gente critica, porque o Barbieri tem um esquema engessado, que o Barbieri não sabe modificar o time. Cara, ele vai fazer o quê? Ele não tem muito o que fazer, ele não tem peça para fazer muita coisa. Então realmente é difícil. E para resumir, o Vasco empatou hoje com a equipe que tinha 1 ponto só na competição e consegue hoje o seu 2º pontinho. Então acho que deixa muito a desejar. E uma coisa aqui para eu encerrar, para não passar batido, é mais um jogo que o Vasco leva um gol nos acréscimos ou nos minutos finais do primeiro tempo. O Vasco levou gol no finalzinho do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, no final do primeiro tempo contra o Palmeiras, no final do primeiro tempo contra o Bahia e no final do primeiro tempo hoje contra o Curitiba. O que está acontecendo? É falta de atenção? O time desconcentra no final do primeiro tempo? Enfim, é algo também que acho que precisa ser analisado. No mais é isso, realmente de perder a paciência, realmente de... Enfim, eu acho que vai ter muita gente tentando tirar coisa positiva desse empate, tirar algo bom desse empate, mas eu, sinceramente, não consigo hoje ver nada de positivo aqui nesse jogo contra o Curitiba. O Vasco foi muito mal, e achou um gol ali, né, no segundo tempo, e conseguiu esse empate. E, cara, algo que me incomodou muito também, cara, parecia que o Vasco estava satisfeito com o empate ali no final do jogo. O Vasco sem pressa nenhuma, cara. O Curitiba estava entregue no jogo já. O Curitiba já não queria mais nada, só queria o fim do jogo. E o Vasco também queria o fim do jogo. O Vasco estava satisfeito com o pontinho. O Vasco não teve a gana de ir pra cima para ganhar esse jogo.
Isso realmente acho que é para deixar o torcedor revoltado. E cara, muita gente veio hoje falar comigo que tá insatisfeito com o trabalho do Barbieri, vinha falar comigo: Juninho, tu tem que falar do Barbieri lá, tu tem que criticar o Barbieri lá, tu é nossa voz aqui, tu tem que falar do Barbieri, etc e tal. Eu tô até nesse vídeo não falando muito do Barbieri e colocando mais as minhas críticas na montagem do elenco pela diretoria de futebol, que o Barbieri também eu acho que tem participação, né, por ser o treinador, ele aprova os nomes, desaprova, etc e tal, mas eu ainda não acho que ele seja o maior culpado, apesar de também ter responsabilidade. Enfim, no mais é isso. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, a sua opinião é importante. Vamos lá, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui, valeu, abraço.